O meu texto está aí, Efésios capítulo 1, versículo de 3 até o verso 14. Mas vamos ler o texto, daí eu falo um pouquinho como é que vai ser hoje. Ele diz assim, aqui é o apóstolo Paulo, né, escrevendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, do qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra, o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Rapaz, é um texto assim do céu, sabe? Eu estava falando semana passada, né, sexta-feira, a respeito da Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, né? Inclusive, se você tiver oportunidade, que eu nem citei esse texto, mas depois me veio à memória, você vai ler 1 João capítulo 5, e João vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um, né? Declaradamente. Hebreus capítulo 1, versículo 8, né? Que Deus chama Jesus de Deus, né? O teu trono, ó Deus, é Deus falando, né? Deus chamando Jesus de Deus. Então é muito forte. Entre outros textos, né, que o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses, que ele, em Cristo Jesus está toda a plenitude, né? Que ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas, capítulo 1, que tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Muito forte isso. Mas hoje eu quero focar um pouco a respeito do Pai, a figura do Pai. Porque dependendo vamos dizer assim, do ambiente evangélico da qual a pessoa faça parte, nós temos a tendência de dar mais ênfase num ponto do que no outro, em uma das três pessoas, né? Por exemplo, se a igreja ela é uma igreja pentecostal, de muito fogo, né, essa coisa toda, a ênfase dela é no Espírito Santo. E o Pai e o Filho é como se, né, tá ali, mas a força é o Espírito Santo. É por isso que vive muito em função dos dons do Espírito Santo, né? E as pessoas são classificadas de cristão de primeira qualidade, de segunda ou de terceira, né, classe, dependendo dos dons que ela tem, né? Principalmente o dom de falar em línguas estranhas, né? E de profecias e de revelações. Então, porque é uma ênfase muito forte na questão dos dons, né? Nem sempre, ou na enorme maioria das vezes, não se dá ênfase nos frutos do Espírito, né? Gálatas capítulo 5, que é o amor, a alegria, a bondade. Não.
Isso às vezes não, essa não é a ênfase. Mas eu vou falar só sobre o Espírito Santo, mas não é meu ponto aqui hoje, certo? Eu estou só dando isso. Ou então, dependendo do grupo, né? É Jesus, 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 nada do Pai, muito pouco do Pai e muito pouco do Espírito Santo, é Jesus, 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 Jesus. Ou dependendo de outros grupos, né? É o Pai, é o Pai, é o Pai, é o Pai. E uma coisa que a gente precisa lembrar, que o que a gente chama dessa economia de Deus, né? Essa é uma frase, essa é uma expressão muito antiga, né? Que os teólogos usavam. Na economia de Deus, como tudo em Deus há ordem. Tudo em Deus há ordem. Então, ela está muito bem delineada em termos de papéis, porque o que eu falei sexta-feira passada é que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quando a gente estiver falando sobre o Espírito Santo, inclusive vou trazer declarações no Novo Testamento, provando que o Espírito Santo é Deus, que ele não é uma força ativa, ele não é um coadjuvante nessa economia, não. Se a igreja hoje existe, ela existe unicamente pela ação e o poder do Espírito Santo na vida dos salvos. Senão ela não sobreviveria. Ela não ia sobreviver nem um ano, nem um mês. Ela se desmontaria na primeira perseguição. O livro de Atos não seria escrito. Aliás, né, Atos é escrito como Atos dos Apóstolos, né? Mas se você for bem honesto, é porque ele está contando as histórias do início da igreja, né? Como os apóstolos e tal, e é maravilhoso, porque o livro de Atos talvez seja um dos livros, assim, de verdade, todo livro, toda carta do Novo Testamento e do Velho, eles são importantíssimos, mas é porque ele é o único livro que conta a história que conta. Não existe outro. Sem o livro de Atos, aí muitas das nossas perguntas ficariam sem respostas. Uma delas, por exemplo, é como surgiu a igreja. Nós não teríamos respostas. Então o livro de Atos é muito importante, mas aí a gente chama Atos dos Apóstolos, né? As traduções bíblicas chamam isso Atos dos Apóstolos. Mas se você for ler o livro de Atos, você vai ver que é Atos de Deus, Pai. É Atos de Jesus, porque você vê Jesus curando, você vê Jesus falando, você vê Jesus direcionando. Ou Atos do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é muito marcante no livro de Atos. Então, essa economia de Deus, ela não se chocam. Ao contrário, elas se completam no projeto e no plano da nossa salvação. Agora, é aqui que eu vou entrar no meu ponto. Mas tudo nessa economia se inicia pelo Pai. Olha que o apóstolo Paulo ele já começa no versículo 3 dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito forte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui não se trata de que o pai... Não se trata disso. É como marido e esposa. Tem uma ordem. Mas na perspectiva de Deus, é uma só carne. É um só corpo. Então, o foco... Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, veja a ênfase que ele dá. Eu anotei algumas coisas aqui só para vocês terem uma ideia. Olha, versículo 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quem tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais? O Pai.
Porque a ideia, às vezes, que passa, é que é assim, o Pai querendo nos condenar, jogar no inferno, e Jesus numa luta tremenda para nos salvar. Dependendo do que você escuta por aí. No início da minha caminhada cristã, né, eu conheci uma pessoa e ela diz assim para mim: rapaz, não leia o Velho Testamento, porque o Deus do Velho Testamento é um Deus muito vingativo. E eu fiquei com medo de ler o Velho Testamento. Não, leia o Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós vamos encontrar Jesus lutando a nosso favor. Parece que é como se Deus quisesse nos condenar e Jesus estivesse brigando com ele para nos arrancar dali. Isso não é cristianismo. Paulo está dizendo que quem tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais é o Pai. Olha o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quem foi que nos escolheu antes da fundação do mundo? O Pai. Deus. Forte. Versículo 5. E nos predestinou para ele. Para a adoção de filhos. Quem foi que nos adotou? O Pai. O Pai. Versículo 5 ainda. Nos predestinou para ele, para a adoção dos filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o favor da sua vontade, segundo o desejo maravilhoso dele, da sua vontade. É a iniciativa dele, é isso que o Pai quer. Versículo 6, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem foi que nos concedeu a graça? Gratuitamente no amado? O Pai. É muito forte. Olha o versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e prudência, porque ele está dizendo no versículo 7, no qual temos a redenção, se referindo a Jesus, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça é do Pai. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria. Tudo é o Pai. Versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Quem é que vai fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas, tanto do céu como na terra? O Pai. Fica claro isso? E se você olhar, isso não é só no Novo Testamento, isso é no Velho Testamento também. Por exemplo, por que Jonas não quis pregar o evangelho em Nínive? Ele fugiu dali, ele não queria ir de jeito nenhum. Se você ler o livro de Jonas, você vai ver que no final do livro ele vai dizer: é por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso, que ia salvar essa gente.
A visão nacionalista do profeta Jonas impedia que ele salvasse, que Deus salvasse outras nações. Eu sabia que o Senhor era assim. Ezequiel, por exemplo, capítulo 18, Deus vai dizer o seguinte, que ele não tem prazer em punir o perverso. Não tem prazer. A alegria de Deus é quando o perverso muda o seu caminho de perversidade. Essa ideia de que nós temos um Deus com chicote, né, na mão, esperando para a gente, para ele arregaçar na primeira falha que tivermos, isso é uma visão pagã. Isso não é a visão de Deus, não. Não, esse não é o Deus das Escrituras. Obviamente, ele sempre vai punir o pecado. Sempre. Ninguém pensa em Deus tão amoroso que seja complacente com o pecado. Isso não vai existir. Isso não acontece. Com Deus não acontece. Mas ele nos ama. Tanto isso é verdade, por exemplo, quando você lê 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 20, o apóstolo Paulo diz que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Quem é que estava reconciliando o mundo? O próprio Deus. E aqui a gente vê uma dica muito forte da diferença do cristianismo para qualquer outra religião do mundo. Seja ela monoteísta, como o judaísmo ou o islamismo, seja ela politeísta, como o que não falta é religião para todo gosto no nosso mundo. Deuses para todo gosto. Mas preste atenção. Nesse texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz que era Deus reconciliando. Olha que isso é iniciativa dele. É como ele está dizendo aqui. Bendito Deus e Pai que tem nos abençoado com todo... Antes da fundação do mundo, gente. Olha como esse projeto está para além de nós. Para além das nossas preferências. Eu nem tinha nascido. O mundo nem tinha sido criado. E Deus já tinha nos escolhido em Cristo Jesus. Eu não quero aqui tratar da questão da predestinação, pessoa. Não, eu não estou tratando disso não. Mas eu estou tratando do projeto, do plano. Isso já estava na eternidade. E se hoje nós fazemos parte desse plano, isso já aconteceu lá na eternidade. É o Pai, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que o Pai nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer, nós estamos aqui, mas já estamos lá. E essa é a direção. A diferença entre as religiões e tal, seja o que for, é porque as religiões é o homem andando na direção de Deus, tentando se aproximar de Deus, seja por obras, por rezas, por oração, seja o que for. Mas é o homem numa busca incessante por Deus, enquanto que no cristianismo não, é Deus buscando o homem. Se Deus não tivesse amado o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu filho Jesus para morrer naquela cruz, nós poderíamos fazer qualquer coisa, mas jamais chegaríamos a ele. Essa é a fé cristã. Não é que ele não queira nos relacionar conosco, ele tanto quer que ele matou Jesus na cruz. Quem matou Jesus na cruz? Foram os nossos pecados, mas quem matou ele lá? Jesus. A razão de Jesus ter vindo e ter ido para a cruz foi por causa dos nossos pecados. Mas por quê? Porque Deus, sendo santo e justo, ele não tinha como
voltar a ter relacionamento conosco, como ele tinha, por exemplo, com Adão e Eva, que diz o texto de Gênesis que Deus toda tarde andava com eles no jardim, havia comunhão, mas uma vez que o pecado entrou, essa comunhão foi quebrada. Então Deus, para voltar a ter essa comunhão, o que é que ele fez? Ele fez o justo, Jesus, pagar o preço pelos injustos, que é o ser humano, a natureza caída. Esse é o caminho de Deus. Não existe outro caminho. É como Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe um outro caminho, uma outra vereda. Isso não existe. Aí as religiões, elas ficam criando isso. Mas Deus está dizendo, não, esse é o meu caminho. Quando a gente começa a entender isso, a gente vai dizendo assim, puxa vida, que coisa extraordinária. Ele, por decisão dele, por desejo dele, por vontade dele, ele pagando o preço. Olha, quando Jesus estava na cruz, você lembra? Ele vai dizer 7 frases na cruz. Tenho sede, enfim, ele vai dizer 7 frases. Mas uma delas, ele vai dizer assim, Pai, por que tu me desamparastes? Essa é uma frase muito conhecida de Jesus na cruz. Por que me desamparastes? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que tu me desamparou? Foi essa o ponto de Jesus. Jesus já sabia que ia ser desamparado. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Naquele momento, Jesus, sendo santo e justo, e perfeito, e sem pecado, Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que Jesus foi tentado do mesmo modo que nós, mas nunca pecou. Naquele momento, ele se fez pecado. Paulo chega a dizer, em Gálatas capítulo 3, ele cita o texto do Velho Testamento, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus morreu pendurado. Quem disse maldito todo aquele que for pendurado no madeiro foi Deus. E Jesus se tornou maldito de Deus em nosso lugar. Já numa clara evidência de que o pecado nós não devemos brincar com ele. Porque para nos arrancar, como Paulo diz, aos Gálatas também, aos Gálatas, ele diz que Deus nos desarraigou deste mundo perverso. Em Cristo Jesus, gente. Isso é muito forte. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, ele vai dizer assim, quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Ele não diz contra os eleitos de Cristo, não, contra os eleitos de Deus. Se é o próprio Deus que nos justifica, quem nos acusará? Ora, se Deus está nos justificando, quem vai nos acusar? Beleza? Agora, deixa eu só tocar um ponto que eu quero, meu tempo aqui voa. Se Deus fez tudo isso que a gente acabou aqui, que eu citei algumas coisas, porque há dezenas, eu poderia estar falando para vocês aqui de dezenas de coisas. Romanos 5, por exemplo, diz que quando Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos. Versículo 8, capítulo 5 de Romanos 8. E eu ia citar aqui muitos textos, mas o tempo vai embora. Eu quero só aplicar. Me diga isso com toda honestidade. Se Deus deu toda essa trabalheira, se Deus elaborou esse plano, Pai, Filho e Espírito Santo,
Se tudo vem se cumprindo da maneira como era para se cumprir, Paulo diz que na plenitude dos tempos, Jesus veio. Gálatas. No tempo adequado, no tempo determinado, Jesus veio. Está tudo, absolutamente tudo organizado com começo, meio e fim. Agora eu te pergunto, se Deus fez tudo isso aqui, a ponto de até matar o seu filho Jesus, naquela cruz, você acha que ele vai reter a mão agora, que nós estamos em Cristo? Olha, quando a gente tem uma concepção errada das coisas, a gente vive um cristianismo que não é... acaba não sendo um cristianismo, perdendo a beleza. Porque há muitos de nós que acham o seguinte: de manhã eu estou salvo, aí 9 horas eu briguei com a mulher ou com o marido, aí eu perdi minha salvação. Mais 10 horas eu me reconciliei com Deus, eu ganhei de novo. E aí eu fico nesse ganha e perde, perde e ganha, perde e ganha, ganha e perde, perde e ganha. Se era para ser assim, ninguém teria certeza de que estaria salvo. Não é verdade? Pensa um pouquinho. Quando o Josemar vivia longe, você e cada um de nós aqui estávamos longe de Cristo, independente de qual era o nosso estilo de vida. Isso aí não tem nada a ver, não. Ah, porque o cara era isso, era aquilo, ela. Não. Aquilo era consequência da nossa vida distante de Deus. Aí cada um tomou o seu rumo, mas a história é a mesma. Se quando nós estávamos nessa condição, Deus nos alcançou por sua graça em Cristo Jesus, você acha que agora que estamos em Cristo Jesus, ele vai reter a mão? Tem gente que acha que sim. Eu não consigo entender assim. Eu não consigo entender. Como o apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz: aquele que começou a boa obra em vós. Quem começou a boa obra em vós? Ele está se referindo a Deus. Há de completá-la até o dia de Cristo. Quem começou a boa obra na minha vida e na sua vida foi Deus. Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Ele não diz até o dia da minha morte ou o dia da sua morte. Não, até o dia de Jesus. Provavelmente se referindo à segunda vinda dele. Faz sentido o que eu estou dizendo? Isso é libertador. Isso é libertador. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. De quem é o dom? De Deus. Quanto custa? É grátis. Só que é em Cristo Jesus. Que amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Que não há bênção fora de Cristo. Nós vamos ficar nesse texto aqui amanhã ainda, que eu vou explorar um pouco. Hoje eu estou falando, focando só no Pai, que é até um erro, né? Porque eu tenho que focar os três. Mas como a gente vai ter tempo para conversar mais amanhã, então eu vou deixar a parte do Filho e do Espírito Santo para outro momento. Focou no Pai? Olha o Pai. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus não é o Pai. Eu já vi gente orando chamando Jesus de Pai. Jesus não é o Pai. O Pai é Deus. O Pai é Yahvé, Adonai, Yahvé, Javé, Jeová. Ele é o Pai. É por isso que na oração que a gente chama de Pai Nosso, né, Jesus diz em Mateus 6, Pai Nosso que estás no céu. Mas como a gente não consegue ir a Deus sem Cristo Jesus, então vai ter que ser sempre no nome dele. Então, não chama Jesus de Pai. Jesus não é o Pai. Quem pensa assim está confuso. Não, Jesus não é o Pai. Jesus é o nosso irmão mais velho. Esse é o papel dele.
Jesus é o nosso irmão mais velho. É por isso que ele é o primogênito. É o primeiro da raça. Daqueles que não vão morrer mais. Que vão viver eternamente na sua presença. Jesus é o primeiro da raça. Mas eu vou parar aqui. Eu estou com 30 minutos. Pensa sobre isso. Não é confortante. Espera aí, eu tenho um pai jogando do meu lado. Do seu lado. Eu não tenho Deus contra mim e Jesus querendo me arrancar, querendo mudar a mente de Deus. Ah, não, o Senhor, não. Jesus não está fazendo isso não, gente. É iniciativa de Deus, é Deus que quer nos salvar. Foi Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus. É forte isso, gente. Eu vou parar aqui, tá? Mas lembra só, porque aqui dá para o dia todo. Mas lembra Lucas capítulo 15, quando Jesus vai contar a parábola do filho pródigo, a gente dá muita ênfase ao filho. A queda do filho, o arrependimento do filho. Mas preste atenção, a ênfase de Jesus ali é o pai. É o pai que recebe, que abraça. Que na mente religiosa do filho mais velho, não era para ele ter recebido aquele pai, aquele filho. Como ele vai dizer para o pai, eu sempre fiz a tua vontade, e tu nunca me deste um cabrito para me celebrar com os meus amigos, vindo porém esse teu filho. Essa era a atitude dos religiosos, dos judeus na época de Jesus. Que gastou todos os seus bens com as meretrizes, ele chega aqui e tu faz uma festa. E o texto termina ali da parábola de Jesus, o pai sai da casa, é o pai que vai ao encontro do filho mais velho, e diz, meu filho, tudo que é meu é teu. Mas era necessário que nós nos alegrássemos, nos regozijássemos, porque esse teu irmão, olha, o filho mais velho disse, esse teu filho, não era irmão dele, era filho do pai, mas não era dele, não era irmão dele. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É o pai que sai da casa, é o pai que reconcilia o filho mais velho com o novo, né? Do judeu, que representava o filho mais velho, que queria ser salvo pelas obras, porque achava que Deus era apenas pai dele, não era pai das outras nações. Esse foi o grande erro do judeu até hoje, né? Porque a nação judaica era de Deus, foi Deus que levantou a nação judaica através de Abraão. Aí eles achavam que porque a nação era de Deus, Deus era deles. Deus não é de ninguém. Hoje a gente cai muito nesse erro, né? Nos guetos denominacionais. A gente acha que Deus faz parte desse gueto, mas não faz parte do outro gueto. Quando o outro gueto também está falando de Jesus. E também está sendo salvo pela graça. Tem alguma coisa errada aí. Como se eu ou você viéssemos fazer alguma coisa que dobrasse o braço de Deus para que Ele nos salvasse. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Anota isso, versículo 4. Antes da fundação do mundo. Antes de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio que criou Deus os céus e a terra. Antes disso aí, Deus já tinha nos escolhido em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo. Vamos parar, né? Amém? Glória a Deus. Amanhã eu quero focar no Filho. Amanhã eu quero focar em Jesus. E
Talvez o Filho e o Espírito Santo, eu não sei. Eu acho que para falar do Filho já precisaria de umas 10 lives dessa. Mas, vamos andar. Deixa o Espírito Santo falando aqui. Tá bom? Tá certo? Deus abençoe vocês. Carolzinha, bênção, bênção. Lindo demais. É mesmo. Ainda não entendi. Não entendi. Glórias. Verdade, Vasconcelos. Glória. Rapaz, isso me empolga tanto. Quando você começa a entender essas coisas, você vai voar com asas como águia. Espiritualmente falando, nos seus relacionamentos. Gente, isso é muito forte. Na vida, você vai celebrar. Rapaz, eu fui escolhido de Deus. Eu sei lá o que foi que Deus viu em mim. O que foi que Deus viu em você, meu filho? Eu sei lá o que foi que ele viu, mas eu estou morto de feliz porque ele viu. Porque ele me alcançou. Oxe. E eu quero, porque essa é a ideia. Eu quero que as outras pessoas saibam disso. Isso se chama evangelismo. Eu quero que as outras pessoas pensem nisso. Deus ama você, filho. Filha, você é amado, amada. E a maior prova desse amor é que ele matou o filho dele na cruz do Calvário. Faz sentido isso? Olha como isso é forte. Olha como isso é importante. Deus nos abençoe.